Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. Existe uma coisa que o torcedor do Cruzeiro já aprendeu nos últimos anos: quando um nome começa a circular com força nos bastidores, dificilmente é por acaso. E o nome da vez, que começa a ganhar espaço em conversas internas e análises de mercado, é o de Cuiabano. Não como contratação de oportunidade, não como aposta aleatória, mas, possivelmente, como parte de um plano caso a saída de Kaique realmente se concretize. E é aí que o assunto começa a ficar interessante, porque oficialmente ninguém fala em venda de Kaique. Não existe anúncio, não existe proposta divulgada, não existe dirigente confirmando nada. Mas o futebol não funciona só no que é dito publicamente. Ele funciona, principalmente, no que é preparado antes. E hoje o Cruzeiro não é mais um clube que reage ao mercado. É um clube que tenta se antecipar a ele. Kaique é, talvez, um dos ativos mais valiosos do elenco atual. Jovem, formado na base, identificado com o clube, com margem de evolução e visto com bons olhos fora do país. Esse tipo de jogador naturalmente entra no radar do mercado internacional. E quando isso acontece, o clube precisa estar pronto, não apenas emocionalmente, mas estruturalmente. É justamente nesse ponto que o nome de Cuiabano começa a fazer sentido. Internamente, o Cruzeiro entende que lateral esquerda não é posição para improviso. Não é setor onde se pode correr risco de ficar descoberto, ainda mais no momento em que o clube tenta subir de patamar competitivo, brigar por coisas maiores e manter regularidade na temporada. Perder um titular sem ter reposição preparada seria repetir erros do passado. E isso é tudo que a gestão atual tenta evitar. Interrompi o vídeo rapidinho para você deixar o like e se inscrever. Cuiabano aparece como um nome que agrada por algumas razões bem objetivas. Primeiro, perfil físico. É um jogador intenso, que consegue cumprir bem as duas fases do jogo. Segundo, idade. Ainda tem margem de evolução, o que se encaixa no modelo de contratações do Cruzeiro. Atletas que possam performar e, ao mesmo tempo, valorizar. Terceiro, custo. Não seria uma operação fora da realidade financeira do clube. E esse ponto é crucial. O Cruzeiro não vive mais a fase de contratações por impulso ou por grife. Existe um teto, existe responsabilidade e existe um planejamento claro. Cuiabano não chegaria como estrela, mas como peça funcional dentro de uma engrenagem que precisa ser confiável. E, muitas vezes, são esses jogadores que sustentam campanhas sólidas. Agora, o que começa a gerar debate entre torcedores é o timing desse interesse. Por que mapear um lateral agora, justamente quando começam rumores sobre valorização de Kaique? Coincidência? Pode ser. Mas no futebol, coincidências demais costumam ter explicações estratégicas por trás. Isso não significa que Kaique está de saída, mas significa que o Cruzeiro trabalha com cenários. E trabalhar com cenários é sinal de maturidade administrativa. O clube sabe que, se chegar uma proposta considerada irrecusável, principalmente do mercado externo, segurar o jogador pode se tornar inviável. E ninguém quer ser pego desprevenido. Outro fator que pesa é o estilo de jogo que o Cruzeiro pretende manter. A lateral esquerda, hoje, é uma válvula importante de construção ofensiva. Não basta marcar bem, é preciso apoiar, dar profundidade, participar do jogo. Cuiabano é visto como um atleta que pode cumprir essa função, sem exigir mudança drástica no modelo da equipe. Mas existe também o lado emocional da torcida, que não pode ser ignorado. Kaique não é apenas um jogador promissor. Ele representa algo maior. A força da base, a identidade com o clube, o símbolo de um Cruzeiro que tenta se reconstruir sem perder sua essência. Pensar em uma possível saída gera desconforto justamente por isso. O torcedor quer ver esses jogadores fazendo história, não sendo apenas etapas de valorização de mercado. Ao mesmo tempo, o futebol moderno impõe outra lógica.
Clubes brasileiros, mesmo gigantes, muitas vezes precisam negociar ativos para manter saúde financeira e capacidade de investimento. A questão não é vender ou não vender, é quando vender e como repor. E é aí que a diretoria é avaliada. Se Cuiabano realmente for o nome escolhido, isso indicaria que o Cruzeiro busca uma transição suave, sem ruptura brusca. Um jogador jovem, com energia, com fome de afirmação, que chegaria entendendo o tamanho da camisa que estaria vestindo. Importante reforçar: até o momento, não há confirmação oficial de negociação avançada. O que existe é monitoramento, análise e conversas iniciais que fazem parte da rotina de qualquer departamento de futebol minimamente organizado. Mas o torcedor aprendeu a ler sinais. E quando o Cruzeiro começa a observar um jogador da mesma posição, com perfil semelhante dentro da realidade financeira, é natural ligar os pontos. No final das contas, tudo depende de como o mercado vai se comportar nas próximas semanas. Se propostas por Kaique chegarem, o clube terá uma decisão difícil nas mãos. Se não chegarem, Cuiabano pode continuar sendo apenas um nome em observação. O que não dá mais é para o Cruzeiro ser reativo. E, ao que tudo indica, isso a diretoria já entendeu. A grande pergunta que fica agora é: o Cruzeiro está apenas sendo precavido, ou já sabe que, mais cedo ou mais tarde, vai precisar agir rápido para não perder competitividade? Porque no futebol, planejamento silencioso quase sempre antecede movimentos importantes. E quando o nome começa a circular, é porque, em algum lugar da toca da raposa, alguém já está desenhando o próximo passo.